bem com vocês? Pensando, fazendo história do dia está iniciando e para este vídeo nós trouxemos o tema escrita ou a história da escrita. E a gente sabe a importância que a escrita tem na história da humanidade, a longevidade, como é que isso aí tudo começou. Então trouxemos algumas características, algumas informações importantes. Claro que não é tudo, até porque o material é muito extenso, muito grande. O vídeo ficou um pouco longo, mas é um material bem legal que nós trouxemos para vocês aí, para a gente iniciar essa conversa com relação à história da escrita. Vamos lá então? A escrita. Quando nós falamos da escrita, ou da história da escrita, ela começou lá no período da pré-história ainda. Quando os homens das cavernas, eles faziam desenhos nas paredes das cavernas, como uma forma de se comunicar. Olha que bacana. E esses desenhos, eles foram chamados de pinturas rupestres e consistiam no quê? Na transmissão de ideias daqueles povos. Claro que isso aí representava o quê? Os desejos e as necessidades deles, né? A arte rupestre, né, ela não se trata de um tipo de escrita, claro, né? Até porque não havia uma padronização. Então, ela uma padronização ou ainda uma organização, né? Porém, foi o início sim da comunicação entre os seres humanos. Por isso que ela é muito importante esse tipo de informação, esse tipo de comunicação, de tentativa de se comunicar já naquele tempo. Quando a gente parte lá para procurar os historiadores, o que eles trazem? Né? Eles trazem algumas informações como os sistemas das escritas, falam que os sistemas de escritas, que se tem conhecimento, eles foram instituídos de forma independente, em períodos distintos, né? E também por civilizações diferentes. Entre eles, sempre vai ter a Mesopotâmia, a China, o Egito, a América Central, né? Dada a importância, né, dessas sociedades. Assim como as línguas, o processo de escrita ele está em um processo sempre de evolução, sempre de mudança. Ele está sempre mudando, ele está sempre evoluindo, por assim dizer. Tem até os chamados neologismos, onde surgem palavras novas no nosso dicionário, né? A prova disso é que textos produzidos há pouco mais de 100 anos, né, esse é um exemplo clássico aí, né, provavelmente tenha palavras que nós não usamos mais, né? Não tem palavras mais que se use. Você lembra, por exemplo, de voz mecê, né, voz sontcê. Hoje em dia, há um pouco tempo atrás, hoje nós falamos você, e tem até o VC, né, que já é uma abreviação de tudo isso. Olha só, né? E no desenrolar da história, também da escrita, nós vemos que a escrita foi um passo muito importante para a humanidade. Não somente para comprovar recursos históricos, né, comprovar a história, deixar a história propriamente dita, por escrito ali, os textos, mas também por representar o quê? Uma outra forma de ler e interpretar o mundo. Então é muito importante. A escrita tem uma importância tremenda aí na história da humanidade. A mudança da escrita é muito clara. E atualmente a gente até vê várias coisas aí em vista da evolução da tecnologia, né? A tecnologia ela trouxe vários avanços. E a tecnologia ela deixou o que de lado? A famosa caligrafia. Quem nunca fez? Talvez os mais jovens não, mas os mais experientes, né? Jovens há mais tempo como eu, com certeza passaram aí pelos livros, ou seja, pelos cadernos de caligrafia, né? E tinha muita relevância na época, uma letra redondinha, uma letra legível, uma letra bonita. Talvez os médicos nunca passaram pela tal caligrafia, né? Isso acabou perdendo o primor, acabou perdendo a relevância com o passar do tempo, por conta do acesso aos computadores. Hoje em dia as pessoas digitam no celular, nos tablets, nos computadores, né? Então o uso de aparelhos tecnológicos ele acabou por facilitar o uso das letras, só que letras digitais. E além disso, a internet ela tem possibilitado uma escrita cada vez menos rica. Esse é um ponto complicado, né? Principalmente por conta do uso de encurtamento das palavras, como nós falamos agora há pouco, né? O você que virou um VC, né? Gírias e também entre outras coisas. Você vê muito nas redes sociais a abreviação e as pessoas entendem. O VC é muito comum, como você, entre outras coisas. O BLZ, que é o beleza, e por aí vai.
E quando a gente então vai lá atrás procurar o início, propriamente dito, aí da escrita, ou da história da escrita, nós encontramos talvez a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, muito famosa aí na história. Nós sabemos que a história da escrita ela começou com essa civilização, a civilização da Mesopotâmia, que hoje é o atual Iraque, né? Isso por meio dos povos sumérios. Essas pessoas elas desenvolveram a escrita cuneiforme por volta do ano 4000 a.C. Veja como é antigo, né? E eles iniciaram o processo da escrita usando a argila e a cunha. O que era a cunha? A cunha era uma ferramenta de metal ou madeira dura em forma de prisma, né, para fazer os desenhos. Geralmente os registros do cotidiano desse povo, eles eram representados por desenhos feitos em placas de barro, né, com esse material, eles não precisavam de um grande desenhista para fazer todos aqueles caracteres. Com a escrita cuneiforme, eles eram usadas aproximadamente 2000 símbolos, todos eles feitos da direita para a esquerda. Olha só que interessante. Quando a gente volta também para os historiadores, o que eles nos trazem? Nos trazem que no decorrer de 3000 anos, a escrita cuneiforme ela foi utilizada por mais de 15.000 línguas diferentes. Entre eles estava o sumério, o persa e ainda o sírio, né, dos mais longevos para a gente entender. Conforme essa escrita ela se difundia pelo Oriente Médio, outros estilos de escrita eram elaborados, né, nas civilizações do Egito e ainda da China. Outra dessas civilizações que contribuíram muito para a história da escrita, no desenvolvimento disso, foi o Egito, com certeza. Até porque não muito distante ali dos sumérios, da famosa escrita cuneiforme, na civilização egípcia, os povos antigos eles também começaram a elaborar a sua própria escrita, né? Nessa sociedade, eles foram além de um pouco mais além, eles tinham duas formas de escrita. Uma representava uma técnica mais simples e popular, chamada de escrita demótica, né? E a outra escrita ela possuía uma prática um pouco mais complexa, era um pouquinho diferente, formada por desenhos e símbolos, né? Denominada escrita hieroglífica, né? Essa escrita era sagrada, e ela estava mais voltada para túmulos e templos. Olha só, os egípcios, né, os povos egípcios, eles usavam as paredes das pirâmides para preencher de textos que simbolizavam a vida dos faraós, sobretudo preces e mensagens para afastar a invasão de prováveis saqueadores. A gente sabe como que eles eram sepultados, por assim dizer, nas tumbas, né? Nas pirâmides ali. Eles utilizavam também um papel chamado papiro, que é muito conhecido, né? O papiro, até na questão dos papéis, na questão do desenvolvimento desse tipo de linguagem mesmo, né? Que era feita a partir de uma planta que possuía o mesmo nome. A escrita no Egito, no início, ela era uma atribuição dos escribas, que era uma classe de especialistas. Então, por muito tempo a escrita foi legada, ou ela foi atribuída apenas a um pequeno grupo, né, de pessoas daquelas sociedades. Os escrivães, como também eram designados, eles assumiam uma posição de destaque na sociedade, principalmente nessa. E eles tinham que passar um processo de formação, e além disso, eles eram o elo entre o faraó, né, funcionários do governo, os sacerdotes e ainda o povo, a população. Um fato bem intrigante, curioso e importante na cultura egípcia é que a escrita hieroglífica ela só foi decifrada a partir do século XIX por Jean-François Champollion, né? Olha só, muito tempo, que foi um estudioso francês, né, até pelo nome. E esse francês ele utilizou uma pedra que continha inscrições em hieróglifos, né, e a sua tradução para o grego. E a Roma Antiga? A Roma Antiga também teve a sua grande contribuição em vários aspectos da sociedade, da história, da humanidade e também da escrita, né? Na Roma Antiga, onde foi instituído o alfabeto romano, só existiam letras maiúsculas.
no início, claro, né? Após um tempo, as letras elas eram escritas em pergaminhos. Os pergaminhos eram feitos de peles de animais, geralmente de cabras, carneiros, ovelhas, cordeiros, né? Esses tipos de animais, com um apoio de hastes de bambu, né? Também penas de patos e outras aves. Então, o material era desenvolvido dessa maneira. Entretanto, né, porém, ocorreram algumas modificações no alfabeto romano com relação à sua forma original. Por quê? Porque criou-se um novo estilo de escrita, batizado de escrita uncial. Isso mesmo, escrita uncial, que perdurou até o século VIII, muito usado na escritura de bíblias sagradas. Veja a importância, né? No período da Alta Idade Média, a partir do século VIII mesmo, Alcuino, um monge da Nortúmbria, ele decidiu inventar um outro tipo de alfabeto a pedido do imperador Carlos Magno. Porém, esse novo modelo ele também apresentava letras maiúsculas e minúsculas, nesse caso. Com o passar do tempo, essa escrita ela sofreu algumas modificações que tornou a leitura muito difícil. Foi ficando muito complicado o entendimento, muito complicado esse tipo de leitura. O que aconteceu, né? E acabou ocorrendo que alguns italianos, letrados com o passar do tempo, em pleno século XV já, inquietos com aquele estilo muito complicado, muito imbricado ali da comunicação por escrito, eles decidiram que elaboraram uma nova maneira de escrita. Ludovico Arrighi, que foi também outro italiano letrado, muito estudioso, ele realizou a publicação do primeiro caderno de caligrafia. Olha só que importante. A ele se deve também o estilo que conhecemos por itálico. Olha só. Após a publicação do primeiro caderno de caligrafia, foram impressos outros tipos de cadernos, outros materiais, nos quais os seus tipos eram gravados em chapas de cobre, ou seja, a chamada calcografia. E foi por meio da calcografia que deu-se origem à designação da escrita calcográfica. Olha só que legal, que importante. Quando a gente fala da China, também que teve seu momento aí, a sua contribuição, né, para a história da escrita. Assim como outros povos, outras civilizações, eles também foram marcados pelo desenvolvimento da sua escrita independente, né? Ou seja, eles tiveram seu próprio sistema de escrita, né, criado há mais de 3.000 anos. Antes ainda da invenção do papel, feito por eles, muitos outros mais recursos eles foram utilizados para a escrita, para esse tipo de comunicação. O sistema de escrita dos chineses, ele possui o quê? Um símbolo para cada coisa, chamado de sistema ideográfico, né? Muitos símbolos mesmo. A escrita chinesa ela possui um acervo de mais de 160 mil ideogramas. Só que boa parte disso sofreu alterações, mudança com o passar do tempo, com o passar dos anos. Isso por quê? Porque eles priorizavam os traços fundamentais. Hoje são usados entre 5.000 a 8.000 caracteres. Só que apenas 3.000 caracteres são utilizados na vida diária, na comunicação desses povos. Vou partindo um pouco então para a América Central. Olha também, né? Aqui na América Central, os povos maias e os astecas, eles possuíam o seu sistema de escrita também próprios. Só que, né, vieram os europeus, invadiram, conquistaram toda aquela região e arruinaram uma boa parte do que haviam de materiais escritos por aqueles povos. A gente sabe a época das conquistas, a época dos descobrimentos, né? Faz parte, né? Infelizmente, muito se perde da cultura quando os povos são conquistados por outros, né? Por outros países, outras potências aí da época, né? A escrita pertencente a esses povos da América Central, ela era chamada de escrita Nahuatl, como está escrito aí embaixo, né? É diferente, até a pronúncia ela fica um pouco estranha, né? E teve início a partir do século XIII, mas ela ainda não foi totalmente decifrada pelos pesquisadores, dado o grau de dificuldade e também de riqueza, né, que tem esse tipo de escrita. Então, este foi eu fazendo história do dia, né, mais um pensando aqui do dia, dessa semana muito especial, fazendo história 2021, com o tema escrita, ou a história da escrita, toda a sua importância, como é que ela foi desenvolvida
ao longo aí de muitos milhares de anos, né? Com certeza, se você ficou com curiosidade, dá para pesquisar, você vai ver que tem muito material sobre isso aqui. Nós condensamos, trouxemos as informações talvez não as mais importantes, mas aquilo que a gente considerou interessante para, primeiro, trazer a informação e aguçar aí a curiosidade para que você possa pesquisar um pouco mais e enriquecer aí, né, a cultura, que é muito importante. A escrita, ela tem um papel fundamental aí na humanidade. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo que nós preparamos, e te convido a continuar aqui assistindo essa semana que nós preparamos aqui o Fazendo História. Tem muita coisa boa ainda para os próximos dias aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixo a todos um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até amanhã no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.